like a Hellcat. Olá galera, aqui quem fala é o Zé das Cavernas, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês, pessoal, mais uma vez. Assim, pessoal, eu vim falar novamente sobre o assunto da morte de Gugu, porque ainda está repercutindo bastante, né, pessoal? Quer queira, quer não, infelizmente ainda está repercutindo, né, pessoal? Esse mistério aí, esse acontecimento terrível que aconteceu no ano passado. E assim, pessoal, eu andei pesquisando, eu procurei me informar sobre o laudo que saiu, acho que é um pouco mais de um mês. Eu andei me informando aí, andei pesquisando sobre esse laudo, pessoal. Eu vou dar uma pequena resumida, pessoal, aqui, que eu tenho essas informações aqui, para não se alongar muito, porque tem muito termo médico também, né, pessoal? Que eu não sou nenhum expert, evidentemente, mas eu vou tentar resumir para vocês, pessoal, só um minutinho. Assim, pessoal, dados médicos sobre a morte de Gugu. No exame foram constatadas contusões na cabeça e pescoço em equimose periorbital à direita, hemorrágica, subaracnoide, fraturas do osso parietal direito, fraturas na têmpora direita, hematomas subdurais bilaterais. São termos médicos, né, pessoal, que a gente tenta compreender. E assim também, pessoal, na região do torso, contusões na parte superior direita do tórax, parte lateral direita do tórax, parte superior esquerda do tórax e parte lateral esquerda do tórax e centro do tórax. Ou seja, o tórax dele, infelizmente, foi completamente, pelo que eu pude acompanhar aqui, dilacerado, pessoal, infelizmente. E também, pessoal, ele fala aqui, ó, em consideração às circunstâncias, essa palavra circunstância que chama a atenção, né? Que cercam sua morte. Após examinação do corpo, análise toxicológica e revisão da avaliação de registros médicos, é minha opinião, a opinião do perito, evidentemente. É minha opinião que a morte de Antônio Liberato, homem branco de 60 anos, que caiu através do teto de seu sótão para o chão, transportado para o hospital, na sequência, é resultado de um traumatismo craniano, concluiu Joshua De Stefani, que é o perito no caso, né? Médico perito responsável por analisar o caso, né? Uma pequena resumida que eu estou dando aqui, né, pessoal, para a gente tentar entender. Assim, pessoal, na minha humilde opinião, esse resultado aí, assim, não convém, na minha opinião, assim, com 100% assim, dos fatos, porque quando ele fala sobre circunstâncias voltadas ao acidente, é porque ele tem uma certa, na minha opinião, né, uma certa dúvida, assim, relacionada ao acidente, porque ele quer dizer o seguinte, circunstância, as coisas que aconteceram, tá entendendo? Para poder chegar nesse acidente, as polêmicas, as contradições, os fatos que aconteceram, entendeu, pessoal? Devido às circunstâncias que levaram a essa situação. Porque foi um acidente que realmente chamou a atenção, uma coisa repentina, que muitas pessoas estão falando sobre esse assunto desde o ano passado, pessoal. Na minha humilde opinião, pessoal, esse resultado aí, que ele quis dizer que foi um acidente, assim, com tanta fratura no tórax dele, em várias partes do corpo, uma coisa meio estranha, né, pessoal? Ele, na minha opinião, tentou assim, tentar se livrar, dar logo um resultado para poder adiantar, evidentemente, né, essa situação, porque convenhamos, pessoal, que Gugu não era um artista norte-americano, querido pelos americanos, porque se Gugu fosse americano e querido pela população de lá, eles iam ter um critério maior, um cuidado maior, uma atenção muito maior, ia fazer uma investigação muito mais aprofundada, e até entrevista com os familiares deles, todos. Pode ter certeza que tudo isso ia acontecer com a maior paciência. Por exemplo, o exemplo da morte de Michael Jackson, foram a fundo e o médico de Michael Jackson foi condenado, entendeu? Não estou aqui querendo dizer que a família dele, não vou apontar um integrante da família dele como assassino, não é minha opinião isso, não é minha intenção, como eu já ouvi muitas pessoas falando, não tenho como provar isso. Mas foi um acidente no mínimo estranho, né, pessoal? E quando ele fala de as circunstâncias que voltadas ao acidente, ou seja, acontecimentos relacionados ao acidente, até ele aparenta ter uma certa dúvida. E ele quis dar um cala-boca, tipo se livrar logo da situação e resolver com esse laudo aí. Minha opinião é essa, poder seguir em frente o trabalho dele. Porque, pessoal, muitas pessoas acham que os Estados Unidos é a mil perfeição, que é o maior país do mundo, aquela coisa toda. Realmente, a maior potência militar do mundo, é um país desenvolvido, mas lá acontece muita falcatrua também, tem falhas, tem corrupções, a gente não sabe o que acontece lá 100% dos bastidores lá da justiça de lá, entendeu, pessoal? Mas estrangeiro é uma coisa, americano é outra, pode ter certeza disso, pessoal. Se um pobre for morar lá, um pobre brasileiro, um mexicano, não for famoso, não tiver dinheiro, sofre dobrado, tá entendendo? O Gugu era um cara rico, famoso, mas não era americano. Então,
Para você ver se eles aceleraram logo para poder distribuir os órgãos dele. Foi logo uma coisa rápida, né, pessoal? Porque ficou para os cidadãos de lá os órgãos dele. Aí foi uma coisa rápida. Esse laudo só saiu agora. E na minha opinião, eu não estou ainda levando muita fé assim que foi 100% o que está dizendo aí. Tenho minhas dúvidas, eu não vou mentir. Outra coisa, a assessora de imprensa da família de Gugu fica se esquivando, não quis falar sobre esse assunto aí do laudo também. Outra coisa também que me chama a atenção, pessoal, o médico da família de Gugu disse que essas fraturas, todas essas fraturas aí, essas contusões que o Gugu sofreu, são raríssimas nesse tipo de acidente, nesse tipo de altura, que aparentou que o Gugu tinha caído deitado, que tinha acontecido algo antes do acidente para ele poder ter caído deitado. O que será que aconteceu para o Gugu ter caído deitado, segundo o médico? É um médico, um cara inteligente, formado, ele falou isso. Ele disse que se o Gugu tivesse caído em pé, ele tinha mais chance de sobreviver, poderia quebrar a perna, o tornozelo, ter contusões sérias na coluna, né? Talvez ficar paraplégico, mas poderia sobreviver. Então, se supostamente ele caiu deitado, o que aconteceu antes do acidente para ele poder cair deitado? São dúvidas, né, pessoal, que gera aí. E outra coisa, a família não fala sobre os assuntos para defender as coisas que estão acontecendo, falando sobre a morte de Gugu. Eles não falam nada, né? A esposa deles, filho, não fala nada sobre o assunto. Estão dando lugar a muita especulação, muitas pessoas fazendo vídeos aí e beira até um absurdo, dizendo que o Gugu está vivo, que virou maçom, que o Gugu tem pacto com o demônio. Vem uns caras aí dizendo que se relacionou com o Gugu. Quer dizer, a gente nunca sabe o que é verdade e o que não é. Pessoas caçadoras de visualização são capazes de tudo, né, pessoal? Agora, a família não está para se defender, ele não pode se defender mais. Isso é uma verdade. É uma verdade. Agora, a família não defende, não fala nada. Até a assessora de imprensa dele não falou sobre esse laudo. Está se esquivando até o momento, pelo que eu pude pesquisar. Mas assim, pessoal, eu vim falar novamente sobre esse assunto, porque é uma repercussão. Um artista querido aqui no Brasil, muito conhecido, né? Aparentemente uma boa pessoa. Eu digo aparentemente porque eu não conheci pessoalmente, mas pelo que eu vejo falar dele e tal, parecia ser uma boa pessoa, um cara, né, do bem. E eu torço para que esse resultado saia assim, quer dizer, o resultado do laudo está aí. Mas eu não tenho assim, um 100% ainda não me convenceu, pessoal. Eu queria assim que a família dele viesse a público falar mais sobre o assunto, que outras pessoas que próximas à família falassem mais, para a gente tentar ter uma ideia melhor do que aconteceu, tá entendendo, pessoal? Que é uma coisa assim que é meio difícil de entender. Mas a gente tem que entregar, né, pessoal, nas mãos de Deus, que Deus viu tudo que aconteceu realmente. E eu não vou aqui abrir a boca para dizer que o Gugu foi assassinado, como muitas pessoas estão fazendo aí. Eu não vou ter essa irresponsabilidade, que eu não tenho prova disso. Apenas eu achei alguns fatos. Por exemplo, disseram que a esposa dele viu ele primeiro, morto no chão. Depois já disseram que foi o filho. É contradição, não é? Então é umas coisas estranhas que eu quisesse que viesse à tona aí, como o Roberto Cabrini vem falando aí há algum tempo, né? Para poder esclarecer melhor. E mais, muito obrigado, pessoal, pela atenção de vocês mais uma vez. Muito obrigado mesmo. E aquele like, pessoal, se puder. E até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, pessoal.